vamos todos voltar a Assis e viver o que Francisco viveu, para então espalharmos pelo mundo paz e bem e a misericórdia de Deus. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Mais uma vez hoje nos encontramos no nosso quadro Vamos Voltar para Assis, resgatando todo o vigor, a ternura do poverelo, do pobrezinho de Assis, o nosso santo tão querido São Francisco. E acompanhando então a legenda dos três companheiros, hoje nos encontramos no 9º capítulo, aonde vemos mais alguns irmãos querendo seguir as pegadas de Francisco de Assis. E o 9º capítulo relata primeiramente o encontro de São Francisco com um padre de Assis, o padre Silvestre. Francisco então negocia com esse padre, compra dele as pedras para a reconstrução da igreja. E o padre, ao vender as pedras, Francisco pagando, o padre reclama de que o São Francisco tenha dado pouco dinheiro. Francisco, sem hesitar, pega da bolsa de um dos seus irmãos e paga para o padre um valor maior. Padre Silvestre se vê incomodado com aquilo. Ele, um padre idoso que quer aumentar a opulência dos seus bens, se vê confrontado com um jovem Francisco que despreza. Então, esse padre se vê tão incomodado que faz penitência, se recolhe em si mesmo e depois pede para Francisco e entra na ordem, se torna um franciscano. O outro irmão que segue São Francisco é Egídio, um irmão tão querido para nós da ordem. E depois de formado esse grupo, esses 4 irmãos penitentes saem pelos rumos de Assis, da Itália, e vão pregar a penitência. E todas as pessoas se comovem ao ver esses irmãos que tudo desprezam e que pedem esmolas para sobreviver, admiram o modo como vivem, como comem, e porque é muito parco, é muito austero a sua vida. Então, voltando para Assis, esses irmãos, o texto relata que eles não conseguem receber nenhuma esmola, porque sendo de Assis, a população, os parentes não ajudavam. Por quê? Porque achavam que eles eram loucos, porque tinham tudo e depois desprezaram. Então tinham dificuldade, até então que o bispo de Assis tenta ajudá-los, e Francisco fala: nós não precisamos de terra, porque ao ter terra teremos que ter armas, cercas para proteger esse pedaço de chão. Meus irmãos e minhas irmãs, desde o início da nossa ordem, Francisco de Assis, os primeiros irmãos nos ensinaram que nós não precisamos ter as coisas, nós não precisamos ter bens, precisamos ter o necessário para sobreviver. Porém, quando fazemos das coisas os nossos senhores, nos tornamos escravos. Francisco é a expressão da liberdade, é a expressão do amor, é a expressão de uma total confiança em Deus. E por isso que ele, nesse capítulo, como o autor nos revela, imaginou que a ordem cresceria, e assim fez. Ao chegar em Assis, outros irmãos acorreram ao seu encontro, e assim, pouco a pouco, a ordem foi crescendo, e hoje nos vemos no mundo inteiro. Esse carisma, essa espiritualidade da humildade, da penitência, do amor a Deus, da alegria, como também nesse capítulo nos fala que Francisco e seus irmãos iam pelas ruas pobremente, mas muito felizes. Por quê? Porque colocou o tesouro na felicidade verdadeira que vem do coração de Deus,
de um Deus que também é pobre e humilde e que se revela a todos. Meus irmãos e minhas irmãs, continuem nos acompanhando, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgar este santo tão precioso em nossas vidas e para a nossa humanidade. A todos vocês, a nossa saudação franciscana de paz e bem.